A chuva forte que caiu esses dias causou queda de energia em vários pontos. Com isso, teve gente que perdeu equipamentos eletrônicos. Como solicitar a indenização? Renato Violi conta pra gente. Boa tarde, Renato. Oi, boa tarde para você e para todo mundo. Pois é, o primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora de energia, no nosso caso, a Equatorial. Fazer a solicitação para que ela possa fazer uma verificação e saber se realmente foi a queda de energia que provocou a perda desse aparelho. Eu estou aqui com um advogado especialista em direito do consumidor, Murilo Teixeira. Explica para a gente, existem alguns prazos também que têm que serem cumpridos, né? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente. A primeira maneira que você pode utilizar para acionar essas companhias, né, de concessão de energia elétrica é através dos próprios canais de atendimento delas, seja os sites, seja as unidades de atendimento presencial, e aí você vai apresentar todas as provas que você tenha, fotos, vídeos, e aí elas têm 10 dias para apresentarem uma resposta para você e fazer uma vistoria. Lembrando que se os produtos forem perecíveis, elas têm um prazo de 1 dia útil para fazer essa vistoria, depois elas têm até 15 dias para efetuar tanto uma resposta para vocês, quanto um ressarcimento, eventualmente no caso concreto. Tive a minha avaliação negada pela companhia. O que eu posso fazer a partir de então? Primeiro passo: juntar o máximo de provas possíveis que você possui, inclusive o protocolo desse primeiro atendimento que você fez diretamente com a concessionária de energia elétrica, e aí você pode utilizar de duas maneiras. Primeiro, acionando os órgãos de defesa do consumidor, e aí nós citamos PROCONs municipais, PROCONs estaduais, ou o próprio Ministério da Justiça, através de um site muito interessante que é o consumidor.gov. Não dando certo nenhum desse tipo de opção, você pode também judicializar a situação. E aí existem 3 maneiras para você judicializar. Primeiro, a atermação, onde você diretamente vai no Poder Judiciário, junto o máximo de provas possíveis e não precisa contratar um advogado. Ou você pode ir também na Defensoria Pública para que ela acione o Poder Judiciário e entre contra o fornecedor daquele produto ou serviço e a própria concessionária de energia elétrica. Ou você pode contratar também um advogado particular para entender sua demanda e poder tomar as medidas pertinentes ao caso concreto. E o judiciário, como é que ele tem visto essa situação? Visto que tem sido recorrente no Brasil todo e a gente tem se deparado com inúmeros fenômenos causados aí pela natureza e que trazem prejuízo junto com a rede elétrica, né? Exatamente, Renato. É um fato público, é um fato notório que está acontecendo, né? Essa calamidade na prestação de serviço de energia elétrica, e o próprio microsistema do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que previamente o consumidor ele tem aquela razão. Basta ele provar o nexo de causalidade, o ônus da prova não é dele, o ônus da prova é de quem ele acionou, seja as concessionárias de energia elétrica, seja o próprio fornecedor. Essa é a grande vantagem do direito do consumidor. E os juízes têm sido favoráveis também? Regra geral, a depender do caso concreto, eles têm sido favoráveis e as indenizações têm sido bastante interessantes, seja do dano material que a pessoa teve, seja do dano moral, caso provado. Tá certo. Murilo, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Tá então as dicas para o consumidor. Quem se sentir lesado, procure então o PROCON, advogados, para poder fazer valer os seus direitos. Eu volto com você aí no estúdio.